Pessoal, então vamos começar a parte 2 aqui do nosso vídeo. Eu dividi ele em dois porque eu tinha gravado já essa aula inteira em um único vídeo e eu perdi tudo. Eu tô gravando pela segunda vez isso daqui. Então, para não correr risco, a primeira parte já foi, deu certo, agora vamos gravar a segunda, onde eu vou falar da parte de classificação do processo e como que o PCP, então, ele vai atuar em cima desse processo. Porque eu mostrei para vocês as atividades gerais, de um modo geral, do PCP, que é lá o plano de produção, o planejamento médio de produção, a parte de programação da produção e acompanhamento e controle. Só que dependendo do processo, a gente pode ter o PCP trabalhando em focos diferentes, né? Às vezes ele vai trabalhar mais no acompanhamento e não tanto na parte de planejamento, né? Então a gente tem algumas diferenças aí. Né? Então a grande importância da gente conhecer os processos, né? Essa classificação dos processos, é para que a gente consiga conhecer as características do processo e em cima das características definir qual que é a melhor abordagem para que a gente consiga definir, né, a gestão de maneira adequada desse processo. Aqui, de maneira bastante geral, eu vou falar qual que é a classificação inicial do processo e daí eu vou aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas. Então a gente tem o sistema contínuo e em massa, que não está aqui, mas a gente vai comentar. O sistema intermitente, é, depois eu vou minuciar mais isso daqui. O sistema intermitente, a gente tem o flow shop e o job shop, que a diferença entre flow shop e job shop, ela está no roteiro de produção. Qual que é a sequência que eu vou percorrer? No job shop, todos os produtos que passam naquele processo têm a mesma sequência. Então aqui, ó, todos eles vão passar nessa mesma sequência. Primeiro a M1, depois M2, depois M3, depois M4. Não necessariamente precisa passar em todas, mas ele não pode fazer nenhum caminho inverso aqui. E o Job Shop daí já não tem esse problema. Cada produto vai ter o seu caminho próprio e a gente não vai ter uma sequência definida, não vai ter uma ordem pré-definida, cada um vai ter o seu caminho, então a gente tem N roteiros aí, tem produto indo, tem produto vindo, não tem esse controle. Então essa é a diferença entre flow shop e job shop, e isso está relacionado a roteiro de produção. Né? Essa classificação em relação a contínuo, intermitente e de grande projeto está relacionado a volume de produção e mix de produto. Né? Então tem essa diferença aí. E o de grande projeto, né? Então são esses três processos que a gente vai ver agora. Então o processo contínuo, né? Aqui a gente são dois processos bem similares, que é o contínuo e massa. Né? Então o contínuo, a diferença do contínuo e massa é que no contínuo a gente não consegue diferenciar uma unidade desse produto dentro desse processo. No em massa a gente consegue diferenciar uma unidade do produto dentro desse processo. Então, quais seriam processos contínuos? Aqui a gente está falando de processo de produção de óleo, tipo óleo de soja, né, óleo de girassol, óleo de milho, processo de combustíveis, processo de álcool e açúcar, né, que é a mesma indústria, processo de produção de gasolina. Então é esse tipo de processo. O de massa já é tipo montadora de carro que a gente tem. A gente tem frigoríficos, são classificados como processos em massa, né? Então é esse tipo de processo. Processos é, eletrodomésticos são processos em massa também, né? Que são montagens lá dos produtos eletrônicos, né? Então esses daí são processos em massa. Então vamos falar primeiro aqui do processo contínuo. Então aquele processo que a gente não consegue diferenciar uma unidade do produto dentro do processo. Aqui em relação à classificação, em relação a
quantidade de produtos e volume de produção, a gente tem uma quantidade bem pequena de produtos, ou seja, são um ou dois produtos que são feitos dentro desse processo em um volume de produção muito grande. Então aqui a gente tem alta uniformidade na produção, ou seja, é o mesmo produto que a gente faz, a produção está sempre fazendo a mesma coisa, é sempre uniforme. O processo é altamente automatizado, a gente não vê funcionários realizando as operações ali dentro e todos os equipamentos eles são conectados por tubulações. Então a gente vê que a matéria-prima entra e a gente vê o produto acabado saindo. Mas entre esses dois pontos de entrada e saída é tudo máquina e é tudo conectado por algum tipo de equipamento de transporte, seja ele elevador de caneca, esteira, transportador helicoidal, tubulação, é algum tipo de equipamento de transporte, algum transportador. Mas a gente não vai ter, né, a presença do funcionário ali dentro da empresa, ali dentro do processo. Tem sim, mas a função desse operário é só para monitorar a máquina e controlar as variáveis dessa máquina. Ele não é responsável pela atividade de transformação em si. Como esse tipo de processo ele é bastante uniforme, né? A quantidade de produtos que é produzido ali dentro é bem baixa. Esses equipamentos eles são feitos, são dimensionados para a produção daquele produto em específico. Então, se a gente vai dentro de uma indústria de óleo de soja, dentro dessa indústria a gente não consegue produzir álcool, a gente não consegue produzir outro produto, a gente não consegue produzir suco dentro dessa indústria. Ela é feita para a produção de óleo, não faz outra coisa. Então, isso a gente fala, a gente está tratando de flexibilidade, né, do nosso processo. Então, se a gente fala que ele não consegue produzir outra coisa, a gente tem um processo com uma flexibilidade bem baixa. Então, a flexibilidade desse tipo de processo é bastante baixa. Mas, como esse processo ele é bem automatizado, todos os equipamentos eles são interligados, então a gente tem uma sincronização muito grande dentro desse processo. Consequentemente, os nossos lead times eles são muito baixos dentro desse processo. A gente consegue ter uma elevada utilização de máquina, não tem ociosidade dentro desse processo. Então a gente consegue ter um custo de produção baixo. Então os nossos custos de produção, eles sempre nesse tipo de processo contínuo são os menores, né? Consequentemente, a gente tem aí um produto mais competitivo, né? A gente consegue ter um custo baixo, né? Então a gente vai ter esse benefício em relação ao processo. Aqui, né, se a gente vai pensar no PCP, o PCP, se a gente for pensar em relação ao planejamento, não tem muito o que planejar, porque são um ou dois produtos só. A gente sempre vai trabalhar na capacidade máxima de produção, até mesmo porque a demanda desse tipo de produto permite que a gente trabalhe dessa forma, porque é uma demanda contínua e uma demanda alta. Então a gente sempre vai vender esse produto, não tenho que me preocupar em relação à formação de estoque dele, porque mesmo que eu tiver uma formação de estoque, eu sei que esse produto rapidamente vai ser vendido. Então, dentro desse tipo de indústria, geralmente a gente vai, no momento do projeto da indústria, a gente faz aí uma previsão de demanda de longo prazo para ter uma estimativa de crescimento dessa demanda e ver qual que é a quantidade desse produto, né, aí uns 10, 15 anos à frente.
para que a gente consiga montar as nossas instalações industriais. E a gente vai produzir no máximo dessa instalação industrial. A menos que a gente pense, tipo, ah, não, daqui a 15 anos eu vou ter um aumento aí de tantos na minha demanda, mas no momento em que minha instalação tiver iniciado, ela não tem ainda essa demanda. Então, eu posso ter aí uma capacidade de produção menor do que uma capacidade. Eu vou estar utilizando menos da minha capacidade de produção, mas porque eu já construí uma indústria para atender uma demanda futura. Então, conforme os anos vai passando, eu vou gradativamente aumentando a minha produção. Mas caso contrário, já uma empresa que está aí há 20, 30, 40 anos no mercado, elas já estão trabalhando na sua capacidade máxima de produção. Então ela não tem mais o que fazer um planejamento, ela sempre vai trabalhar no máximo de produção, né? Então, para não ter ociosidade ali dentro do processo. Então, o PCP ele não tem muito essa parte de planejamento, não tem programação a ser feita, é um produto só, não vou emitir ordem, não tenho que sequenciar a ordem. Então, o foco maior aqui é acompanhamento e controle da produção, para ver se não tem nenhum problema dentro do processo, sempre manter o processo sob controle, e a parte de movimentação, de logística, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado. Então o foco do PCP nesse tipo de processo é esse: acompanhamento e controle da produção, para sempre melhorar o processo e evitar a ocorrência de problemas, e a parte de movimentação não só dentro, mas também dentro e fora, na parte de distribuição física e também suprimento, né? O sistema em massa. O sistema em massa ele é bem similar ao processo contínuo. Aqui a diferença é que a gente consegue enxergar uma unidade do produto dentro do processo, né? Então, se a gente estiver falando da montadora de carro, eu consigo ver um carro ali, né? Então, essa é a grande diferença. Mas aqui a gente também está trabalhando com uma uniformidade de processo muito grande, ou seja, a gente tem uma similaridade muito grande, não tem diferentes produtos sendo produzidos, né? Ou seja, a gente não tem que fazer mudanças no processo para continuar a execução. A atividade é sempre a mesma. A gente pode ter passando que para nós seriam produtos diferentes, mas as atividades são todas iguais. Então eu não tenho que parar a minha produção, não vou utilizar uma ferramenta diferente, não vou. A minha operação é a mesma, certo? É isso que é a questão. Eu não posso parar a produção, minha produção é sempre a mesma, né? Então a gente tem isso daí. Como a gente tem essa uniformidade de produção, aqui também os equipamentos eles são projetados e destinados à execução de uma determinada atividade, e ele vai executar somente aquela atividade. Então a gente também tem uma baixa flexibilidade dentro do processo. Mesma coisa a gente pensar, dentro de uma montadora de automóvel, eu não vou fabricar uma geladeira, né? Então é essa a ideia que a gente tem em relação à flexibilidade. Aqueles equipamentos foram projetados para mexer com carro, não vai mexer com nenhum outro tipo de produto. Então, baixa flexibilidade também dentro desse processo. Aqui, nesse tipo de processo, nem todas as atividades a gente consegue automatizar, diferente do processo contínuo. Então, nesse caso, a gente vai ter também a presença de operadores ali dentro do nosso processo, eles serão responsáveis pela execução de algumas atividades de transformação ali. Então, a gente precisa de uma mão de obra mais polivalente também aqui dentro desse processo. Daí nesse processo, né, no em massa, principalmente quando a gente pensa ali em carro, a gente daí pode ter uma diferenciação desses produtos na montagem final. Então lá na montagem final a gente faz uma diferenciação dos produtos. Por exemplo, a gente pode ter em relação ao carro, colocar um motor 1.0, 1.4, 1.6,
um carro que tem ar-condicionado, um que não tem, um que tem vidro elétrico, outro que não tem, um que tem alarme, outro que não tem, um que vem com som, outro que não tem, um que vem com caixa, é, enfim, esse tipo de diferenciação, né? Um que, sei lá, é com banco de couro, o outro não é com banco de couro, né? Então é essa diferenciação que a gente vai ter, que é na montagem final aí do produto. Esse tipo de processo ele é bastante caracterizado em relação à própria produção em si, que a gente chama ela de linha de montagem. Então é sempre uma linha de montagem que a gente tem. E ao longo dessa linha de montagem a gente vai ter várias estações de trabalho. E cada estação de trabalho nessa linha de montagem, ela tem umas atividades que ela precisa realizar para passar o produto para a próxima estação de trabalho. Essas atividades que elas precisam realizar, a gente chama de hop, que é o conjunto de atividades produtivas. E esse conjunto de atividades produtivas, ele precisa ser realizado em um determinado tempo de produção, que é o que a gente chama de tempo de ciclo. Então, aqui dentro desse processo, para que a gente consiga se aproximar do processo contínuo em relação à sincronização do processo, a baixo lead time de produção e, consequentemente, baixos custos de produção, a gente aplica a ferramenta que a gente chama de balanceamento de linha. Qual que é a ideia do balanceamento de linha? É a gente fazer com que essas atividades que são realizadas em cada estação de trabalho, né, o conjunto dessas atividades, assim, a gente dividir essas atividades entre as estações de trabalho tal que cada estação de trabalho tenha o mesmo tempo de operação. Porque daí assim a gente consegue sincronia, ou seja, se a atividade 1, 2 e 3 tem o mesmo tempo de operação, a hora que a 1 termina, a 2 termina, a 3 termina. A 1 passa aquele produto para 2, a 2 já está livre e pode receber e já imediatamente começar a realizar o processo de transformação naquele produto. E a mesma coisa da 2 para 3. Então, assim, não tem essa história do produto ficar parado entre uma estação e outra, esperando aquela estação terminar a atividade anterior que ela estava fazendo para depois iniciar aquele processo, né, de transformação naquele lote. Então, a gente tem essa sincronia da produção, que é através do balanceamento de linha, que mais para frente a gente vai aprender como que faz. Né? Então, aqui o foco do PCP é a determinação do tempo de ciclo, né? Que é o nosso balanceamento de linha aqui, mas isso daqui depois a gente vai aprender como faz. E daí a gente tem o sistema em lote ou o sistema intermitente. Aqui, qual que é a grande diferença? Lembra que eu falei para vocês que no processo em massa, mesmo que a gente estivesse passando um carro meio que diferente, mas não ocorria parada de produção. Eu estava sempre realizando a mesma operação, usando o mesmo equipamento, a atividade em si era a mesma, certo? Não ocorria parada de produção. Aqui no processo em lote, a gente vai ter ali vários produtos, né, diferentes produtos que demandam diferentes operações. E daí também, consequentemente, o volume de produção de cada um desses produtos vai ser mais reduzido. Né? Então aqui a gente já tem um mix de produtos maior com um volume menor de produção de cada um desses produtos. Então, para eu passar de um produto A para o produto B, eu preciso parar o meu processo, porque eu vou precisar desmontar a minha máquina, eu preciso colocar uma nova ferramenta, eu preciso é, limpar essa máquina para não contaminar o próximo produto. Né? Seria o que a gente pensar assim, numa indústria de confecção, eu parar, né? Eu estou fazendo uma malha que vai fio de algodão, daí eu paro, começo a utilizar o fio de seda. Então eu tenho que passar todo esse fio na máquina para ela iniciar essa nova malha. Daí paro o fio de seda, vou utilizar um fio sintético.
Ah, na próxima eu vou utilizar um fio sintético junto com um fio de algodão. Então, de malha para malha, eu preciso fazer essa alteração dos fios. E para isso eu tenho que parar a máquina e trocar todos esses elementos para fazer um novo produto, uma nova malha. Numa fabricação, sei lá, numa máquina que usa algumas matrizes, né? Eu tenho que fazer a troca de matriz para, né, o molde ali, né? Então eu vou fazer uma outra peça que tem um outro molde, e eu tenho que trocar essa matriz. Então eu tenho que parar a máquina, tirar uma matriz, pôr a outra matriz, fixar essa matriz para daí eu iniciar todo esse processo novamente. Uma indústria de tinta, né? Imagina se eu estava fazendo uma tinta vermelha, agora eu quero fazer uma tinta verde. Eu preciso limpar todo esse equipamento para que eu consiga fazer essa outra tinta, né? Então isso é o que a gente chama de setup. Eu tenho que parar o meu processo para eu preparar o meu equipamento, limpar o meu equipamento para eu produzir um outro produto, né? Então tudo isso requer tempo, parada de produção. Então essa é uma grande diferença entre o sistema intermitente, por isso que ele tem esse nome intermitente, porque tem paradas para eu fazer o setup da máquina em relação ao processo em massa. Como eu trabalho com vários produtos, aqui o meu sistema ele é flexível, as máquinas elas são capazes de fazer mais de uma atividade e o meu funcionário também é polivalente, porque ele tem que executar mais de uma atividade. Aqui, por causa dessa questão do setup, porque a máquina está parada, mas eu estou pagando funcionário, estou pagando energia, meu sistema está tudo funcionando, mas ele não está me gerando produto para que eu consiga ter um retorno financeiro e pagar todos esses custos. Então, a gente tem uma atividade que custa, que é o setup, mas ela não gera nada. Então, aqui a gente vai ter o dimensionamento do lote de produção, porque esse lote ele precisa ser é, grande o suficiente para ele absorver esses custos. Porque se ele não for muito grande, eu vou ter meu processo mais parado do que funcionando. E se ele estiver mais parado do que funcionando, eu não vou gerar produto suficiente para pagar esse custo. Então eu tenho que determinar qual que é o meu lote de produção para o meu processo ficar funcionando durante um tempo suficiente para pagar essas paradas que a gente tem ali. Mas eu vou mostrar também como que a gente calcula esses lotes econômicos mais para frente. Aqui, devido a essa diversidade de operações, a gente não consegue ter uma sincronia no processo igual a gente consegue no IMASA. Eu não consigo aplicar a ferramenta de balanceamento de linha aqui, então a gente tem aí a formação de estoque em processo, né, um maior lead time de produto, consequentemente a gente também tem um custo mais alto dentro desse processo, certo? Então aqui o foco do PCP ele vai estar sempre na programação da produção, né, bem grande. Aqui se a gente for pensar, eu tenho vários produtos que precisam ser programados, então eu vou ter que fazer o plano de produção, eu tenho que fazer o PMP, vou rodar o MRP, depois disso eu entro ali na parte de programação, parte de sequenciamento das ordens de produção. Então tudo isso a gente vai executar. Então aqui, para esse tipo de processo intermitente, já é muito mais ativo o, o PCP, né? Ele já vai ser bem mais solicitado para que a gente consiga realmente colocar esse tipo de processo em funcionamento e garantir uma eficiência, né, desse tipo de processo. E o foco dele então sempre vai estar em cima de reduzir os estoques que são formados em processo devido nessa falta de sincronia que a gente tem entre as estações de trabalho e reduzir os lead times, porque o produto vai ficar parado entre uma estação e outra, né? Então a gente precisa conseguir reduzir isso daí. Daí aqui, dentro da nossa, né, dentro desse processo intermitente, onde a gente tem todas essas questões de programação da produção, informação de estoque, para que a gente consiga
tentar reduzir um pouco esse problema, a gente tem duas programações diferentes que a gente pode trabalhar, a empurrada e a puxada. Qual que é a diferença entre uma e outra? Aqui a empurrada, se a gente pensar que quando a gente vai fazer a nossa programação, lembra que eu falei que a gente sempre vai se basear em uma previsão de demanda. Previsão de demanda, ela não é certa, certo? A gente sempre vai ter um erro embutido ali. Então, a gente vai produzir uma quantidade de produto, só que isso não vai ser lá aquela demanda, aquela quantidade que realmente os clientes vão comprar. Tem um erro aí. Esse erro aí, ele faz com que a gente tenha formação de estoque, tenha erros aí dentro da minha programação da produção. E é em cima disso que daí a gente tenta resolver com a programação puxada, mas pensando na programação empurrada, é assim, a gente vai rodar o MRP, que é quem vai gerar todas as ordens, depois a gente vai ver isso daí, mas ele gerou as ordens e manda para as estações de trabalho. Quando as estações de trabalho têm essas ordens, elas já estão autorizadas a realizar essas ordens. Então, ela recebeu essas ordens aqui, ela vai pegar essa ordem de fabricação 5, que é do produto A, vai processar o produto A e passa para frente. Daí ela vai pegar a 6, que é do produto B, vai processar e vai empurrar. Vai pegar o 7, que pode ser o produto D, vai processar e vai empurrar. Mas a hora que a gente vem aqui no cliente, né, o que o cliente está comprando agora, o que está saindo de fato? Ah, é o produto E. Ué, mas ele estava fazendo o A, depois ele fez o B, depois ele fez o D, mas o produto que realmente saiu foi o E. Esse produto A, B, D que ele produziu vai ficar aqui parado um tempo em estoque, certo? Por quê? Porque foi o produto E que saiu. Produto A, B, D vai sair? Vai, mas não foi o que saiu agora. A programação puxada, ela já trabalha com a ideia de você, em vez de trabalhar em cima da demanda prevista, previsão de demanda, você trabalha em cima de demanda real. Então, a gente vai pegar e vai ver assim, o que o cliente está pedindo aqui, o que ele comprou. A hora que ele solicitou um produto, ele solicitou o K1. Para eu entregar o K1 para ele, eu vou vir aqui no supermercado. Supermercado é o local onde você tem as matérias-primas que você precisa para realizar as suas atividades, certo? Então eu venho aqui, pego a matéria-prima K1 e processo ela. Então eu fiz uma retirada. Essa retirada vai puxar a reposição desse K1, que foi uma demanda real, certo? Então o meu fornecedor aqui, ele vai me repor K1. Não vai repor K2, K3, porque isso daqui não foi demandado ainda. Num segundo momento, o meu cliente demandou K3. Então, para isso, eu vim aqui no meu supermercado, peguei K3 e fiz uma retirada. Essa retirada, ela vai gerar uma ordem de reposição. Então, puxa a estação seguinte a repor essa quantidade que foi retirada. Então, isso que é a ideia de produção puxada e produção empurrada. Na empurrada, eu não sei o que o cliente está comprando agora, nesse exato momento, mas eu tenho uma previsão de demanda que fala que nesse período eu vou ter a venda de tantos produtos de A, B, C e D, e eu vou produzir isso daí. Na puxada, eu não trabalho com essa filosofia. Eu vou simplesmente. É lógico, a gente vai ter ali uma determinação dos nossos supermercados, que vai ser com base em previsão de demanda, sim. Só que a gente vai ter ali os componentes, isso não vai estar ainda processado totalmente. Né? A gente vai ter também um estoque de produto acabado, mas é um estoque mínimo. Então, assim, a programação puxada, ela vai eliminar o estoque? Não, não vai eliminar o estoque. Ela vai diminuir ao máximo possível esse estoque, certo? E com isso a gente consegue reduzir os nossos custos dentro da produção.
né? Então o PCP também vai estar em cima disso, tentando, né, utilizando essas ferramentas de meios diferentes de fazer uma programação da produção para tentar reduzir os estoques ali dentro. E por último a gente tem o sistema sob encomenda, né? O sistema sob encomenda e o PCP. Então aqui é quando o cliente chega para nós e ele pede um determinado produto muito específico para atender às suas necessidades. Então clientes diferentes vão ter necessidades diferentes. Por isso que a gente fala sistema sob encomenda ou por projetos. Porque nunca um produto ou um projeto vai ser igual ao outro. É como a gente pensar na construção de uma rodovia, construção de uma ponte, construção de um edifício, construção de um navio. Cada um vai ter suas particularidades, nunca a gente vai ter um exatamente igual ao outro, certo? Diferente de um celular, diferente de uma televisão. Então, nesse caso, a gente tem demandas extremamente baixas, geralmente, muitas vezes o produto é um único. Como a gente tem um mix de produto extremamente grande, a gente precisa ter uma flexibilidade de projeto muito grande, porque eles precisam ser capazes de, os equipamentos, né, precisam ser capazes de realizar uma diversidade de atividades para atender as necessidades dos clientes. Aqui a gente vai ter um custo bem mais alto em relação ao processo, porque nem sempre a gente vai conseguir maximizar a utilização dos recursos, a gente tem um nível de ociosidade maior aqui dentro. E então, como a gente não consegue fazer uma programação da produção, não vai ter essa liberação de ordem de produção, não tem essas atividades mais tradicionais do PCP, é bem por projeto mesmo. Então aqui a gente vai desenvolver um projeto. No projeto a gente vai definir quais são as atividades que precisam ser realizadas para eu concluir aquele produto. Eu vou ver qual que é o tempo de execução dessas atividades, quais os recursos que eu preciso para executar essa atividade. E o PCP ele vai trabalhar muito em cima da execução dessa atividade no cumprimento dos prazos. Né? Então, para isso, tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, como os gráficos de Gantt e as técnicas de PERT CPM, que são bastante utilizadas. Então, esses são os tipos de processos que a gente tem, né? E é bastante importante a gente conhecer essa classificação desse processo para que a gente consiga administrar melhor o nosso processo. Pessoal, então, essa é a primeira aula, é o primeiro capítulo do livro, do nosso livro que a gente está usando, né, o Planejamento e Controle da Produção, Teoria e Prática do Tubino. Dei uma lida, né, nesse capítulo, dei uma olhada lá para ver esses assuntos que a gente viu hoje aqui e para ver se vocês ficaram com alguma dúvida. E assim, é lógico, aqui eu fiz um apanhadão geral, assim, dei uma lida lá para que vocês vejam todo esse conteúdo mais aprofundado e melhor explicado, né, mais detalhado. Assim, é bastante importante que vocês leiam o capítulo, certo? Então tá bom, pessoal. Então até a próxima aula.